Olá, boa tarde. Bem-vindo à nossa cozinha do Atual. Hoje tem nhoque e um nhoque delicioso de abóbora. Como fazer? Ingredientes já na nossa bancada e você vai ver a facilidade. A massa leva abóbora, por isso que dá um toque especial. E a nossa abóbora já está aqui amassadinha, cozida no vapor de preferência, com um pouquinho de sal para equilibrar o sabor, que geralmente a abóbora é um pouco adocicada. E amassada. Pronto, você faz como se fosse um purê de abóbora. Reserve, deixe esfriar um pouquinho e junte todos os outros ingredientes para a massa. Nós vamos colocar um ovo, manteiga, queijo parmesão ralado e farinha de trigo até dar o ponto que a gente precisa para cozinhar na água fervendo. A água já está com um pouquinho de sal e você já deixa, na hora que começar a preparar, já deixa ela no ponto para você começar também a fazer os seus nhoques. Vamos lá? Abóbora do jeito que eu falei, lembrando, coloca um pouquinho de tempero para não ficar, sem sabor e já começa a acrescentar os outros ingredientes. Um ovo, vamos colocar a manteiga, de preferência em temperatura ambiente, porque fica mais fácil de misturar, e o queijo parmesão ralado. Aí você pode dar um toquezinho até a mais, né? Quem gosta de queijo parmesão, fica muito saboroso. Vamos misturar todos esses ingredientes, pedindo um passe de mágica para ganharmos tempo. Bom, depois desses ingredientes misturados, vamos acrescentando aos poucos a farinha de trigo. E quando eu digo aos poucos, é para que primeiro ela não fique tão enfarinhada, com gosto muito forte de farinha de trigo e que chegue no ponto que a gente precisa. Lembrando que nós não vamos enrolar esse nhoque nas mãos, fazer aquela minhoquinha e depois repartir. Nós vamos colocar na água quente as colheradas. Então, aos pouquinhos, vai misturando, ele já começa a desgrudar do fundo da vasilha, já começa a ficar mais encorpado e é o jeito para você dar o ponto a esta massa. Não tem mistério. Um pouquinho de sal para equilibrar, o sabor. Mais uma vez, a abóbora é muito adocicada. Essa então aqui tá um madurinho, tá uma delícia. E um segredinho, a quantidade de farinha de trigo vai depender muito da qualidade da abóbora que você está usando. Por exemplo, se você tiver uma abóbora muito aguadinha, você vai precisar de usar um pouquinho mais. É normal, aí vai depender realmente da quantidade e da qualidade da abóbora que você está usando. Então, já está quase pronto e nós vamos fazer as colheradas, as nossas bolinhas de nhoque. O molho então é mais fácil ainda, apesar que eu iria gostar bastante de um molho aqui de carne seca, ia dar um toque pra lá de especial. Vamos então fazer as bolinhas como? 2 colheres médias, você pega um pouquinho e vai fazendo aquele formato, modelando uma colher na outra. Vou fazendo assim para o Alexandre pegar aqui, passando uma colher pela outra, você modela a bolinha e coloca direto na água fervente. Com delicadeza para que não fique aberto, esparramado, fazendo isso assim com bastante boa vontade, viu? Com bastante carinho para quem você está cozinhando. Então, você já não vai nem sujar as mãos, Não vai colocar a mão na massa e apenas coloque bolinha por bolinha. Como nós estamos usando, a farinha de trigo, a bolinha vai subir depois que o nhoque estiver cozinhando e assim que levantar, ele já está do jeito, no ponto, para a gente poder consumir. Então, um passe de mágica, nós vamos fazer as bolinhas e eles vão cozinhando aos pouquinhos. Bom, nossos nhoques estão cozinhando na água. Assim que levanta da fervura da água, sobe, fica na superfície, a gente retira, espera um pouquinho para colocar ali na vasilha. Enquanto isso, vamos fazer o molho. Esse molho, então, não tem mistério nenhum.
nós vamos dar uma boa dourada na manteiga com sálvia. Aqui nesse caso, você pode acrescentar orégano, você pode colocar ervas finas, pode colocar alecrim, pode colocar manjericão. O ideal é que você possa usar até uma erva que já esteja desidratada, que você tem em casa, porque aí fica mais fácil de poder fazer o molho. Se você tiver aquele manjericão assim, ou aquele alecrim numa jardineira, aproveite. É uma ótima ideia para fazer um molho, que leva apenas isso, mais nada. Um pouquinho de sal, apenas para equilibrar o sabor. Pronto! Daqui a pouquinho a gente volta mostrando o resultado dessa receita. Nós vamos terminar de cozinhar os nossos nhoques. A manteiga vai ficar toda derretida e nós vamos servir com esse molho, né, de manteiga e um pouquinho de queijo parmesão ralado. Gostou da ideia? Então não perca, daqui a pouquinho eu volto mostrando o resultado final. O Atual está apenas começando. Já já a gente está de volta. Nosso programa está de volta e hoje é dia de falarmos sobre o Código de Defesa do Consumidor ou sobre os direitos trabalhistas. E mais uma vez, nosso convidado especial é o Dr. Alexandre Valença, que vem tirar as dúvidas e principalmente, né, o nosso quadro é para trazer informação. Não é isso, doutor Alexandre? Exatamente, Luciana. Que bom tê-lo aqui novamente. Eu que sempre agradeço a oportunidade. A gente sempre fala da questão do quadro, né? A gente não quer que ninguém fique entrando na justiça e ninguém tenha problemas na justiça, mas a informação para não ter é muito importante. É muito importante. Esclarecer é melhor do que resolver problemas, né? Esperar acontecer para depois parar na justiça realmente. Sem dúvida, claro que sim. Bom, hoje nós vamos falar sobre segurança no trabalho. Primeiro vamos conhecer um pouquinho dessa história. Como surgiu essa questão da segurança no trabalho? Na verdade, a segurança no trabalho surgiu quando as relações começaram a ficar de tal forma que os funcionários começaram a experimentar os danos pela falta de segurança no trabalho. Sim. Lá no período das indústrias, no começo das relações de trabalho no país, existia toda uma sistemática de produção pela produção, simplesmente, né? Então a segurança do trabalho ela vem equilibrar o quê? A necessidade de produzir com a necessidade também de guardar a integridade física do trabalhador. Sim. Né? E na verdade, quando você preserva a segurança do trabalhador e a saúde do trabalhador, você está permitindo que ele produza mais. Então não tem um aspecto só de proteção do trabalhador, mas de proteção da relação de trabalho. Esse que é o foco que deve ser visto. Embora a justiça do trabalho seja uma justiça que protege o trabalhador, dada a sua natureza, mas a segurança do trabalho ela é mais do que isso. Ela estabelece critérios e regras para que não só o empregado seja protegido, mas o próprio empregador, na medida que ele tem um quadro de funcionários saudável, ele vai produzir melhor, eles vão ser mais eficazes, mais criativos. Então a segurança do trabalho tem esse aspecto da proteção da relação como um todo, né? Agora, quando se fala de segurança no trabalho, se pensa naqueles tipos de trabalho que podem ocorrer acidentes. É nessa forma? Também, né? Existem também a questão daquelas empresas que o trabalho por si só são mais assim, colocam o trabalhador em risco maior. A gente fala mais assim da questão das indústrias. Grandes indústrias, metalúrgicas. Trabalha com maquinário, isso, né? Com eletricidade, com produtos químicos, com produtos pesados, com uma série de critérios que a lei vai estabelecer e vai dar maior atenção. Sim. Mas não é só para isso. A segurança do trabalho ela abrange também trabalhos que aparentemente não são tão arriscados assim. Que trabalhos? Com relação à postura, com relação a grande período de tempo fazendo um serviço repetitivo. Pode ser um serviço pequeno, um serviço de montagem de uma peça que você bota um parafusinho dentro de uma sacolinha. Mas se ele for repetitivo, ele começa a já mexer na segurança e da saúde do trabalhador. Então a gente engloba toda essa questão de segurança e saúde, né? Olha só, então até nas pequenas coisas, por exemplo, alguém que fique, um operador de telemarketing, por exemplo, que fica sentado ali, sei lá, 8 horas. Exatamente, já é um critério que limita tempo, limita condição, estabelece intervalos mínimos. Para quê? Para que o funcionário possa ter esse aspecto da sua segurança, da sua integridade física. A segurança está ligada
ligado à integridade física. É uma costureira, né, que trabalha ali sempre com um trabalho minucioso, está com uma máquina, né, e são máquinas às vezes até perigosas, mas está sempre numa mesma posição e o dia inteiro. Isso, a lei estabelece critérios, né, de intervalos a cada tempo de trabalho, tem um intervalo de postura, de equipamento de modo a exigir menos esforço repetitivo do trabalhador, mudança de atividade para que o trabalhador não faça sempre a mesma atividade. Né? Então, algumas empresas, doutor Alexandre, até buscam algumas soluções de massagistas, de fazer uma atividade física antes de começar o trabalho naquele dia. Isso pode acontecer? Acontece. Às vezes vai facilitar ainda mais a produção, né? Porque o que tem que se pensar é o seguinte, tem que existir um equilíbrio entre a necessidade de produzir e a condição do trabalhador. Isso tem uma palavra que tem sido muito dita e é verdade, e ela é válida. É sustentabilidade. Você tem que sustentar a sua atividade. Aí você, mas eu vou botar massagista para os meus funcionários, olha que você vai poder ter uma produção até melhor. Nós estamos num tempo que a medicina do trabalho, que é um ramo da medicina específico para isso, a segurança do trabalho, ela tem que ser vista de um modo mais abrangente. Não aquela coisa de imposição, eu tenho que botar, eu tenho que fazer. Sim. Tem, porque a lei estabelece, principalmente naquelas condições que a gente falou, de metalúrgicas. As grandes empresas já têm. Tem a CIPA, que é um órgão que trata disso, que fiscaliza, que exige o cumprimento dos funcionários de uma série de coisas, de fornecimento de materiais de produção, são os EPIs, né, equipamento de proteção individual. Mas eu acho que a gente está no momento que a gente tem que ver isso de forma mais ampla, de relação como um todo. Seria mais uma prevenção. Exatamente. Que aí tanto o empregado quanto o empregador vão se beneficiar dessas regras, né? Tentando equilibrar a necessidade de produção com a saúde e a manutenção de um bom quadro de funcionários. Bom, agora como que pode fazer isso? Através de equipamentos de segurança e dessa prevenção mesmo? Isso. Quem estabelece essas regras, esses critérios, é o Ministério do Trabalho. Então ele tem todas as suas instruções, seus regulamentos que tratam dos materiais, dos equipamentos, dos intervalos, da rotatividade de atividade, da jornada de trabalho. Da limitação de determinados produtos, de contato pessoal. Então tem tudo, a gente não tem como entrar porque são uma quantidade muito grande de atividades que são regulamentadas. Mas o Ministério do Trabalho tem isso. Ok, então nós vamos fazer o seguinte, no próximo bloco, quem não está pensando, né, na segurança do trabalhador, na segurança da sua empresa, em como investir nessa qualidade de trabalho, que pode acontecer, né? Tanto com o empregador quanto com o empregado. Daqui a pouquinho, no próximo bloco. O Atual está de volta com o resultado da receita de hoje. Nosso nhoque de abóbora com um molho de sálvia maravilhoso. Olha só que delícia! Agora, para ficar bem completo, só colocar um queijo parmesão por cima. Você pode fazer assim, ralado na hora, em lascas, que vai ficar um espetáculo. E pronto, o resultado tá aí. Muito fácil de fazer. A receita e o modo de preparo estão na internet no www.atual.tv.br. Aliás, todas as nossas receitas estão lá. Aproveite, viu? E não para por aqui, o Atual tem mais para você. Bom, conversamos mais uma vez com o Dr. Alexandre Valença. O assunto hoje é segurança no trabalho e a gente falou um pouquinho sobre prevenção. Agora, se não tomar as atitudes necessárias, a que ponto chega, né, o trabalhador e o próprio empregador nessa situação toda, Dr. Alexandre? Se ninguém previne, se ninguém faz nenhuma política de segurança no trabalho, o que pode acontecer? Como a gente disse, existe uma série de critérios estabelecidos, né? As grandes empresas já têm esse cuidado até por uma imposição legal. Sim. Então a gente vai falar mais para uma empresa que está crescendo ou uma empresa de médio porte que não atingiu ainda aquelas obrigatoriedades que a lei estabelece. E até por falta de informação. Exatamente. Por que a segurança preventiva? Exatamente para evitar o que tem sido uma constante de acidentes do trabalho, tirar aquele trabalhador, aí fica toda uma família
fora da possibilidade de sustento, porque aquele trabalhador. Então, a lei estabelece critérios mínimos de segurança. Sim. Então, o empregador que tem a sua atividade, é importante que ele tenha o auxílio de um contador, existe o ramo da engenharia do trabalho, que trata da segurança do trabalho, medicina do trabalho, existem clínicas especializadas nisso, profissionais que prestam esse serviço, que vão analisar as condições daquele trabalho, seja na área de um comércio, seja na área de uma indústria, seja na área de serviços, vai ser analisado, vai verificar quais as condições e os riscos que aquela atividade oferece. Sim. Então não é difícil a gente falar assim, faça isso, bote um protetor de ouvido, bote uma bota. Não é por aí, a gente tem que ser um pouco mais técnico isso. Então é importante que o empregador ele procure auxílio. O seu contador ele vai ter como auxiliar nisso para ele poder ser orientado. À medida que a empresa dele começa a crescer e as situações começam a possivelmente acontecer de acidente, ele tem que adotar as medidas técnicas de segurança. Lembrando que quando a gente fala de segurança no trabalho, vem muito à mente a questão da indústria de uma forma geral e trabalhos pesados. E não é desta forma hoje que acontece. Não só, né? Porque as empresas pequenas também oferecem riscos. Atividades que aparentemente não são de risco, podem oferecer risco também. Até mesmo, por exemplo, uma empregada doméstica. Não, eu quero que você limpe todos os vidros da janela. Uma pessoa não pode ficar pendurada sem nenhuma segurança. Não pode. Né? Serviços em casa, você contrata alguém para pintar a parte externa da sua casa. Existem critérios de segurança que devem ser observados, né? Quer dizer, a empresa que você vai contratar para fazer essa manutenção, ela tem que ter todos os equipamentos necessários, porque todo mundo acaba respondendo. Exatamente, porque uma coisa que existe é a responsabilidade do patrão. Se um funcionário sofre um acidente por uma causa de inobservância de um critério de segurança, o patrão vai ser responsabilizado, o empregador vai ser responsabilizado por aquilo, pelos danos materiais, pelos danos estéticos, pelos danos físicos, eventualmente até por indenização por morte. Então, existe uma série de consequências da inobservância disso. Agora, uma coisa interessante também, Luciana, a gente mencionar que o trabalhador também tem a sua obrigação nessa relação. É muito comum a gente ter contato com empresas... Colocar a culpa apenas no empregador. Mas a gente tem contato com empresas que falam, eu investi, eu comprei bota, eu comprei óculos, eu comprei... Mas eles ele não usa usam. Nada. Aí volta uma obrigação para o empregador. Tem que exigir o uso, porque o trabalhador tem que estar ciente. Se existe um critério de utilização de um equipamento de proteção, ele não usa, isso pode gerar uma justa causa para ele. Porque o empregador tem a obrigação de não deixar o empregado trabalhar sem aquele equipamento. Você até me deu assim uma nova, no caso, modalidade, né, no mercado, que são os motoboys, né, que é uma coisa bem mais recente. Motoboy, por exemplo, que anda em alta velocidade, por exemplo, uma empresa de repente que tem, né, esses motoboys e que fala, não, você tem que andar a tantos quilômetros por hora, tem que estabelecer regras, mas não é isso que a gente vê no trânsito, e acontece em acidente. Quer dizer, essa pessoa acaba... quem vai responder? A gente vai ter que ver a questão da culpa, né? De quem foi. Foi do empregador que exigiu um cumprimento de uma tarefa que exigiu aquela velocidade X, ou foi do empregado que com uma intenção qualquer quis ir além da velocidade. Aí é uma decisão, uma coisa que você vai ter que analisar no caso a caso, os aspectos fáticos mesmo, a situação fática para ver de quem foi a culpa, de quem foi a omissão. No caso do motoboy, tem a questão da segurança que se confunde com a segurança do trânsito, que é o capacete, a luva, a bota, aquela coisa toda, né? Quer dizer, se o trabalhador também não está usando, ele pode ser punido. Ele participou no resultado, né? Deu causa para aquele resultado, o acidente eventualmente. Eu gosto sempre de fazer uma referência aos motoboys, até porque quem pede pizza em casa ou quem pede alguma coisa quer que chegue em 5 minutos, né, para avaliar essa sua prioridade, porque se você quer que esteja em 5 minutos em sua casa depois do pedido, é porque alguém vai estar nas ruas correndo como um louco. Correndo riscos, né? Correndo riscos, e outras pessoas que não têm nada a ver com o assunto ainda correndo riscos maiores. Então, na hora de pedir a pizza, bota aí uma meia hora, 40 minutos. Tá a bom, pizza né? chegando quentinha, tá bom. É verdade. Não é assim? É assim, Cada um fazendo a sua parte. Eu acho que é uma questão de consciência de todos. E se você ver que tem alguma coisa errada, até procure, né, os seus direitos e os seus deveres também. Exatamente. Doutor Alexandre, quem quiser fazer alguma pergunta mais individual, né, no caso que a gente está falando hoje sobre segurança no trabalho,
um site, né? Um site não, um e-mail de contato e um telefone também para você tirar as suas dúvidas. O e-mail é meudireito@bol.com.br. O telefone é prefixo 22-2527-1054. Ok, só fazer a pergunta, com certeza, né? As pessoas têm algumas coisas de forma individual, assim, que precisam Sempre tirar tem, algumas E dúvidas. é importante Sempre buscar essa orientação, né? Com certeza. Até a próxima, então, oportunidade. O Atual vai ficando por aqui, mas volta amanhã, a partir de 12h15. Assista agora o SBT Jornal.